meus irmãos. E a graça e a paz de Cristo. Muito bom estar de volta com os irmãos na nossa escola bíblica dominical. Ontem já tivemos aqui uma grande festa na escola bíblica de férias, nossa EBF, e foi assim, muito bom, uma experiência maravilhosa com as crianças, ensinando a palavra de Deus para elas, se divertindo também, porque isso faz parte da vida cristã. Esta manhã, meus irmãos, gostaria de iniciar a EBD com uma oração de gratidão ao Senhor nosso Deus. Feche seus olhos antes de comer. Oremos aquele que vive e reina para sempre. Pai bendito, Deus de amor, bendizemos e agradecemos o Teu nome, Senhor, pois Tu és santo, santo, santo. Te agradecemos pela bênção da vida, pela bênção, Senhor Deus, de pertencer ao Teu povo, à Tua aliança, de desfrutar da Tua graça. E nós Te agradecemos pelo dia de hoje, rogando, Senhor Deus, as bênçãos do Senhor sobre cada um de nós que aqui estamos na Tua santa e bendita presença. Que a Tua graça nos acompanhe e esteja conosco hoje e durante todo o dia, no trabalho cristão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler o texto da nossa devocional desta manhã, em Abacuque, capítulo 1, um dos profetas menores, depois de Naum e antes de Sofonias. E eu já recomendo que os irmãos deixem aberto ou deixem marcado o livro de Abacuque, porque nós vamos utilizar depois. O João não tem já está. Tem que duplicar. Assim. E aí, irmãos, encontraram Abacuque? Capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Do verso 1 ao verso 11, leamos a palavra do Senhor. Vamos lá? Do verso 1 ao verso 11. Eu vou ler os versos ímpares, aí os irmãos podem ler os pares, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, amarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio a suscita, ou se suscita. Por esta causa, a violência surge e a justiça não se manifesta, porque o perverso é justo e a justiça é justiça. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Eis que suscita os caldeus, nação larga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que mais ferozes do que lobos, mas são os seus cavalos que disparam por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam a longe, voam como águias e precipícios da
seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque mudou a terra e as tomou. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados este cujo poder é o seu Deus. Esse texto do Abacuque, capítulo 1, apresenta um contexto de Judá, que é um contexto de injustiça. Isso nós vemos no capítulo 1, do verso 1 ao 4, quando Abacuque fala, a lei se afrouxa, no verso 4, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então nós vemos aqui a iniquidade de Judá, o pecado de Judá, do povo de Deus, quando eles deixaram de cumprir os mandamentos. A maldade e a perversidade imperou em Judá naqueles dias de Abacuque. E Deus fala, a partir do verso 5, olha, eu vou trazer os caldeus para julgarem vocês. Os caldeus, meus irmãos, nesse caso, são os babilônios. Os babilônios, eles seriam o chicote de Deus contra o seu povo. Seria o castigo de Deus contra o seu povo. E quando Deus fala que isso vai acontecer, o profeta, mais adiante, ele fica confuso. Porque ele fala, como o Senhor vai trazer um povo perverso, violento, maldoso, contra o teu próprio povo? E ele faz essas questões a Deus. O livro de Abacuque são 3 capítulos, muito maravilhosos esses capítulos. Então vejam, os caldeus, irmãos, o texto diz que eles eram poderosos, o poder era o Deus deles, eles eram poderosos, eles tinham um exército formidável. O verso 7 diz, eles são pavorosos e terríveis, eles mesmos criam o direito deles, os cavalos deles eram mais ligeiros que os outros, e eles estão prontos para devorar. Eles vêm para fazer violência, no verso 9, eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, e eles reúnem os cativos como areia. Estavam conquistando toda aquela região. Os babilônios, eles foram o maior império daquele período. Segundo a visão de Daniel, eles representavam a cabeça de ouro da grande estátua. Poderoso. O maior rei deles foi Nabucodonosor, o grande rei dos caldeus da Babilônia. Então o contexto de Abacuque é esse. Eu queria que vocês guardassem isso. O aperto se aproxima. Abacuque está mostrando na sua revelação. Deus falou para ele, olha, eu vou mandar os caldeus contra vocês. E ele então está confuso. O profeta ele vai interceder a partir do verso 12. Diante de Deus ele vai interceder pelo seu povo, tá? Mas o aperto se aproxima. Os caldeus vêm aí. E eles vêm para fazer, como diz o verso 9, eles vêm para fazer violência. É o castigo de Deus, a disciplina de Deus contra o seu próprio povo. Tudo bem? Guardem isso. Vamos agora louvar ao Senhor, porque no livro do profeta Abacuque também temos aquele texto famoso: o justo viverá pela fé, pela sua fé. Diante de todo o caos, das confusão que o profeta está, fala, mas o Senhor vai matar o justo também? O Senhor vai disciplinar o justo? Não, o justo viverá pela fé. Então, meus irmãos, diante disso, vamos exercer a nossa fé louvando a Deus com o hino 92, a fé contemplada. O Senhor veio contemplar nesta manhã a nossa fé. O Senhor veio olhar para os nossos corações nessa manhã e veio falar: eu sei que esse povo que me serve ali no Jardim Odete possui fé no meu Filho Jesus Cristo. Nos coloquemos de pé
e louvemos ao Senhor com o hino 92, a fé contemplada. Não tem a posição? Tem. Pode colocar. Essa aí tu és fiel. Errou um pouco, só por 60. A outra você conhece? Não precisa, eu tô apoiando aqui. Não, mas tá apoiando.
você ainda não se decidiu, Senhor, os fatos, o único Senhor exaltou a sua vida. Que o Senhor possa, Senhor, essa palavra, pelo Santo Espírito na vida de todos aqueles que ainda se devem. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecemos e pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Passaremos agora a nossa aula de hoje. Pedir ao auxílio do João Vitor aí para estar passando os slides de acordo conforme a aula foi. Sim? Apaga aqui, meu irmão. Obrigado. Pode colocar o primeiro slide. O título da aula de hoje, meus irmãos, é Aqui eu permaneço. Abacuque e Lutero na hora do aperto. Então nós vamos analisar um pouco o texto bíblico, o texto sagrado de Abacuque, para vermos como ele lidou com o aperto, com o sofrimento. Nós vimos um pouquinho no texto de abertura. Depois vamos fazer também um paralelo, uma ligação com com a vida de Lutero, de Martim Lutero, o grande reformador da protestante, tá? Ele também teve momentos bem complicados que Deus provou a sua fé e ele também teve que se sair daquela situação. Então, meus irmãos, vamos ver então Abacuque e Lutero na hora do aperto. Não, o vídeo ainda não. Eu queria só o primeiro slide para colocar. Ele baixou aí. A gente baixou aí. Fica até quando está funcionando. Mas, meus irmãos, qual que é o objetivo da nossa aula? O objetivo da nossa aula é que, ao final da lição, cada um de nós, meus irmãos, deveremos entender que estaremos sempre sujeitos a situações de sofrimento. Ninguém aqui nessa igreja está imune ao sofrimento. O ponto é esse. Nós precisamos adquirir essa consciência cristã de que nesse mundo estamos sujeitos à aflição, ao sofrimento, à perseguição, à dor, à doença e a uma série de coisas que nesse mundo caído faz parte. Então aqui está o primeiro slide, só para apresentar para os irmãos. Abacuque, aqui uma das estátuas do profeta, tá? O profeta Abacuque, que nós lemos o texto. Eu pedi para vocês deixarem marcado o livro de Abacuque para depois não ficar com dificuldade de achar. Nós vamos retornar ao texto. E ali, uma foto do reformador, uma imagem do reformador Martim Lutero, do reformador alemão, que foi tão importante para a nossa fé, para a fé reformada. Então pode falar. Agora passa aí, por favor. Eu queria mostrar para vocês o trecho do filme, não, só um só. O trecho do filme do Lutero, agora sim, Everton, se você puder dar um auxílio. Nós vamos assistir um trechinho do filme, que são 3 minutos e pouco, da defesa do Martim Lutero diante das autoridades católicas e diante do imperador e de todas as autoridades da época dele, que o questionava por causa das suas teses, tá? Que ele estava sendo incômodo para a fé católica romana. Então o trecho do filme é justamente esse momento em que ele é apertado na dieta de Worms, como é chamado, e ele então se defende falando da sua obra. Acho que você acha melhor pagar tudo, mano? Paga tudo aí, o Tiago Fernando, por favor. Vamos ver então o trechinho, gente. Martim Lutero é o autor desses livros? Eu sou. Você
Não posso renegar minhas obras porque diferem entre si. Primeiro, há os livros em que descrevo a fé cristã e a vida, tão simples que até meus inimigos admitiram sua utilidade. Renunciar a esses livros é impensável, pois seria como renunciar às verdades cristãs. Ele não está aqui para discussão, apenas para responder. A segunda parte do meu trabalho enfoca a má doutrinação e o mau comportamento dos papas no passado e no presente. Não! Sim! Sim! Através das leis dos papas e doutrinações do homem, a consciência dos fiéis tem sido provocada e flagelada. Se eu renunciar a esses livros, estarei apenas fortalecendo a tirania e abrindo não apenas as janelas, mas as portas do grande mal. Ele acaba de se concluir. Na terceira parte, ataquei pessoas e indivíduos que apoiam a tirania de Roma e distorcem os meus esforços de encorajar o amor a Cristo. Eu confesso, eu escrevi com muita dureza. Não passo de um homem e posso errar. Mas se meus erros forem provados pelas Escrituras, renegarei minha obra e jogarei meus livros no fogo. Você não respondeu a pergunta. Você, Martinho Lutero, não irá colocar em dúvida os termos que a Igreja Católica já julgou. Temas que já entraram em uso, os rituais e na observância. A fé que Cristo, o mais perfeito legislador, prega. A fé que os mártires fortaleceram com seu sangue. O que vejo aqui é que você quer discutir temas que é obrigado a aceitar. Agora dê sua resposta. Sim ou não? Irá renegar ou não irá? Se Sua Majestade e os outros desejam uma simples resposta, eu respondo. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples, e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram. Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Ir contra a própria consciência não é certo nem ação. Eu não posso e não irei renegar. É minha decisão. Eu não tenho escolha. Deus me ampare. Ordem! Pode acender aí. Irmãos, esse trecho do filme do Lutero mostra um momento em que ele é apertado pelo concílio. Você vê ali que tem um cardeal Caetano, o imperador da Alemanha está sentado ao lado, os príncipes alemães também estão ali, e vários doutores da igreja, teólogos. As obras dele é colocada na mesa, e eles querem que ele renegue a sua obra. E contém vários
vários assuntos, mas o principal eram os ataques que eles estavam fazendo à igreja de Roma e a conduta irregular do Papa Romano. E ele então, diante do Senhor, diante de todos os homens, ele se mantém firme e fala: não posso renegar, a menos se eu for convencido pelas Escrituras, porque minha mente está cativa à palavra de Deus. Então é emblemático essa fala dele, e isso tem sido estudado ao longo de todo o tempo aí da Reforma Protestante para cá. Mas ele se manteve firme. A lição que nós tiramos é que ele se manteve firme diante de autoridades, do tribunal, um momento muito difícil da vida dele. Então nós vemos Abacuque passando por uma situação de aperto, de sofrimento, e Lutero também, sofrendo lutas espirituais. A vida dele estava em risco aqui. Tanto é que depois ele é sequestrado por um dos príncipes que gostava dele para que ele não fosse morto, assim como Jan Hus havia sido morto 100 anos antes pelas autoridades católicas. Porque nessa época, quando a pessoa era condenada por heresia, a pena era a fogueira. Então, meus irmãos, esse é o contexto. Eu recomendo que os irmãos assistam o filme na íntegra. Eu acredito que ele deve estar disponível no YouTube. Depois alguém pode confirmar aí. Mas é um filme muito bom. Conta a história dele, desde a sua conversão, os seus dramas, as suas crises. Depois ele, como um grande reformador mesmo da igreja, assumindo e lutando contra o império que era Roma. Tá bom? Então agora nós vamos voltar aqui. Pode ir passando, por favor. Se tiver o controle, fica mais fácil. Se o controle estiver funcionando. Então, vejam a firmeza e segurança de Lutero em sua resposta em Worms, tá? na dieta de Worms. Assim como Lutero, todos passamos por situações de aperto ao vivermos de um modo digno do Evangelho. E precisamos de um lugar firme e inabalável, onde permaneceremos seguros. Lutero precisava de uma rocha onde ele ficasse seguro. E qual que é a rocha que ele se firma? A palavra de Deus. Ele fala: pela palavra eu vou até o fim. Eu não vou renegar, porque os homens querem que eu renegue minhas obras. Então, todos nós que aqui estamos precisamos de um porto seguro, um lugar seguro onde coloquemos nossos pés. E aí eu faço a pergunta para vocês: vocês já tiveram de lidar com angústias, questionamentos e sofrimento? Quando bate aquele sofrimento, aquela aflição, e você se questiona: mas por que, Senhor? Por que? Se eu estou te servindo, eu estou fazendo as coisas certas, eu estou procurando andar nos teus caminhos. Esses momentos de questionamento, gente, acontecem com todos nós. Como Lutero disse, né? Eu sou homem e posso falhar. E é interessante que eu estou fazendo a leitura diária do livro de Jó, e Jó tem esses mesmos questionamentos. Ele não consegue entender por que tanto sofrimento se abateu contra ele. Ele não consegue compreender porque Deus se irou tanto contra ele. Ele chega a dizer no seu livro: o Todo-Poderoso me esmaga como um inseto. E ele não consegue entender porque ele procurou andar justamente. Ele fala: eu ajudei os órfãos, eu julguei a causa das viúvas, eu fui justo, eu jamais coloquei os meus olhos sobre uma virgem. Ele vai se defendendo, falando da sua integridade. E os amigos dele, acusando ele: não, você está sofrendo porque você merece, porque você fez alguma coisa muito má diante de Deus, e Deus está te castigando. E Jó vai discutindo. Os irmãos já devem ter lido o livro de Jó. É um livro extraordinário também. Só que no livro de Jó, irmãos, há algo que Jó não sabia e nem ficou sabendo daquilo que o leitor está vendo, que é
a soberania de Deus lidando com Satanás e lidando com a sua criação. Jó não sabia do que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele só está sofrendo ali, sendo abatido e falar: Deus que está me castigando, mas sem motivo. Então o livro de Jó tem esse drama, que é muito interessante nós pararmos para pensar sobre isso. Mas voltando aqui, meus irmãos, vamos seguir. Então vocês já passaram por angústia de sofrimento que vocês não entendiam por que estavam passando por aquilo? Já, meu irmão? Nesses seus 81 anos, deve ter passado um bocado, né? Um tanto filho, um tanto neto, inclusive uma das suas netas passa um problemão, né? E a gente fica pensando: Senhor, é difícil. Nós temos orado por uma moça também da igreja do meu cunhado, que acabou de ser mãe, tem uma criança novinha, casada. 18 anos de idade. Ela tem 18 anos e está desenganada com câncer no sangue, leucemia. E devemos orar a ela e esperar em Deus um milagre. Os médicos já falaram para ela: não tem mais solução. Muito triste, muito triste. Então o sofrimento faz parte, ela é cristã. O irmão já passou, a esposa já passou, Mateus já passou. E quando nós passamos o sofrimento, a grande questão é, meus irmãos, como eu devo agir nesse momento? A grande sabedoria da vida é essa: como eu devo agir nesses momentos. Existe um lutador de jiu-jitsu que é uma lenda, quem acompanha lutas, eu gosto de lutas, e chamado Rickson Gracie. Ele foi, nos anos 80 e 90, ele foi um grande nome do jiu-jitsu. E ele sempre teve uma vida, né, voltada para o esporte, mas ele teve duas pancadas na vida dele, que foi a perda do filho mais velho, Roxon. Ele tinha 17, 18 anos, morreu de forma muito complicada nos Estados Unidos, foi assassinado, se não me engano. Então foi um baque na vida dele. E agora, na velhice dele, ele está com, eu acredito que ele esteja com mais de 60 anos, 60 e poucos anos. Ele foi diagnosticado com mal de Parkinson, aquela doença complicada. Então, para ele, imagina, né, outro baque, a perda de um filho ou uma doença. E eu vi pessoas elogiando a resiliência dele, a perseverança dele, de se refugiar na filosofia do esporte, do jiu-jitsu, que foi o pai dele, né, que desenvolveu. E eu fiquei pensando, esse é o porto seguro dele, é onde ele se coloca os pés, é o lugar firme onde ele se refugia. Ele se refugia no jiu-jitsu, na filosofia, no domínio da mente, no domínio do seu corpo. Ele não tem o evangelho, irmãos. Pelo menos até onde nós sabemos, ele não é cristão. Mas você e eu, nós temos aquilo que é mais poderoso. O apóstolo Paulo fala que é fortaleza. E nós temos a palavra de Deus, nós temos Cristo Jesus. Então, gente, vamos olhar para Lutero, vamos olhar para Abacuque, para Jó também, por que não? E vamos olhar como eles lidaram com o sofrimento, como eles lidaram com a angústia e com os questionamentos da vida. Porque vem, não existe super crente aqui. Ah, o irmão ali é inabalável, o vento pode bater lá, Deus. Não é assim não, gente. Todos nós temos nossas fraquezas, nossos medos, nossos questionamentos. Mas todos nós também temos um local firme onde colocar os pés, que é a rocha, que é Jesus. Pois não, falando sobre esse labor, como eu não acompanho, né? Eu acompanhei algumas coisas de voltas, né? Sim. Eu acompanhei bastante. Até para cá,
Parou. Mas sobre essa doença, né, a maior parte, né, nos Estados Unidos, eles já estão com um projeto, né, já estão fazendo um medicamento que tira O tremor? esse problema de como assim de 60% a 70%, isso que não cura. Mas isso que daqui a 10 anos, né, 100 anos, 10 anos vai estar espalhado pelo mundo inteiro. Isso que vai expandir pelo mundo inteiro. E sim, nós temos no nosso presbitério um pastor, o vereador Eliezer, ele é pastor daqui da igreja de Suzano, já foi lá, a esposa também já foi, os filhos, e ele sofre desse mal. E ele passou recentemente por uma cirurgia muito moderna, muito interessante. Eu conversei com ele na última reunião e ele está bem. Ele falou que, nossa, melhorou muito a vida dele com essa cirurgia que ele fez. Muito interessante, né? A ciência avançando para nos auxiliar, nos ajudar a lidar com esse tipo de doença. Mas seguindo aqui, irmãos, vamos lá, João. Abacuque 2, de 1 a 4, vamos fazer essa leitura. Eu vou ler os versos de 1 a 4 para nós ganharmos tempo. Como você já tem um livro aberto, vai ficar mais fácil. Diz assim: Abacuque diz: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa comendo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua mão não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Olha só, gente, o profeta orou, ficou na torre de vigia e falou: vou esperar para ver o que Deus fala, porque ele sabia que Deus tinha dado o julgamento dos caldeus, como nós vimos no capítulo 1, e aí então ele intercede, e aí ele espera a resposta do Senhor, e Deus fala: olha, escreve a visão porque ela vem, não vai tardar. Porém, ele fala, Deus dá uma palavra de esperança no verso 4: o justo viverá pela fé. E nós vamos ver então, irmãos, esses versos. Então, muito antes de Lutero, o profeta Abacuque também precisou de um firme fundamento para não ser abalado. Ele estava angustiado, aflito, orou a Deus, falou: Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu vou me colocar na torre de vigia e vou aguardar. Olha só, gente. O profeta Abacuque, ele buscou em Deus a resposta. Ele também precisava de um firme fundamento para não ser abalado com aquelas notícias terríveis de destruição, de violência que os caldeus causariam sobre o seu povo. Aprenderemos mais sobre como enfrentar a realidade da angústia e sobre como lidar com o sofrimento nesta vida, nesta lição. Lutero, ele viu no livro do Novo Testamento, né? Ele escreveu Romanos. Romanos, né? Estou lendo aqui. E realmente, ele fala assim que ele usou perfeitamente porque ele não teve vergonha. Paulo, ele fala assim, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é para mim poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, por fé. Exatamente, o apóstolo Paulo nesse texto ele está fazendo essa defesa. Ele usa Abacuque. Foi o que Lutero fez, né? Ele não se envergonhou no meio do papado. Não, ele ficou firme. Não, ficou firme até o fim. Nas suas resoluções. Então, irmãos, como você pode permanecer inabalável na hora do aperto? Quando vem aquela luta, aquela angústia, como é que você consegue ficar firme
inabalável, não que você não vai sentir a dor. Não é isso que a palavra promete, que você vai ser um robô, alguém indiferente à luta. Não, não é isso. Mas como você vai ficar firme em Deus e na sua fé diante da luta. É isso que nós vamos procurar responder com a nossa lição. Então vamos entender um pouquinho a passagem e o contexto de Abacuque 2. Deus responde ao profeta, declarando para ele a importância de confiar em sua palavra. Quando Deus responde a ele aqui, Deus está falando, ó, confia, a visão é verdadeira, ela não vai tardar. Se eu falei, vai acontecer. Primeira coisa, Deus está explicando para ele que ele deve permanecer firme na palavra. Segundo, assegura a Abacuque que sua justiça será cumprida pelos babilônios por causa do pecado de Judá. Deus é justo. Então, quando ele diz, escreve a visão, porque ela é verdadeira, o Senhor está dizendo que vai acontecer o julgamento. Não vai tardar, vai acontecer. Certamente virá, ele diz no verso 3, aí no final. Não falhará a visão. Então, no verso 1, meus irmãos, Abacuque, ele fica como um sentinela. A ideia é essa, de um guarda, de um sentinela, esperando, guardando a resposta do Senhor. E aqui nós aprendemos uma primeira lição. Quando você ou eu estivermos passando por uma luta, espere a resposta de Deus. Não se desespere. A última palavra é do Senhor. A ideia é essa. Abacuque, ele ficou igual um guarda. Ele falou, não vou dormir, eu vou ficar aqui. Você acha que Abacuque durante esse dia ficou comendo, fazendo um churrasco, ficou vivendo a vida normal? Não, irmãos. Ele foi buscar a resposta de Deus. Ele falou, vou me colocar na torre de vigia. Você tem uma torre de vigia na sua casa? Sabe o que é uma torre de vigia? É onde o sentinela fica ali olhando, para ver se vem alguém, inimigo, está nas portas ou não. A ideia aqui é uma ilustração de alguém que espera Deus responder sua oração. Olha a Deus. Ore, fala, Senhor, responda essa causa. Acalma o meu coração. Eu estou aflito. Seja fiel, seja sincero diante de Deus. Isso está me afligindo. Sempre quando nós passarmos por algum momento, irmãos, lembre de Deus. Peça socorro a Ele. Ele é o teu lugar seguro. Tá? No verso 1 vemos Abacuque fazendo isso é muito importante. 2. No verso 2, Deus responde ao profeta e dá uma ordem para ele. O Senhor respondeu e disse, escreve a visão. Essa é a ordem de Deus. Eu já te falei a visão, já te mostrei, agora você vai escrever. A ideia aqui é Deus falando, escreve porque vai acontecer, não vai falhar. Se Deus tivesse um mínimo de dúvida se ia acontecer ou não, é arriscado escrever, né? Vai que eu escrevo aqui e dá errado. Mas com Deus não existe essa possibilidade, irmãos. Ele é soberano. É Ele que tem a história nas suas mãos. O curso da história é determinado por Deus. Se Deus determinou, decretou, a palavra é melhor. Se Deus decretou os rumos da história desde a eternidade, ela vai acontecer. Então, ele manda escrever. No verso 3 agora, o que Deus decreta, só o 3. O que Deus decreta acontecerá, embora pareça demorar. Olha aqui está uma chave, gente. Porque nós, como humanos, nós crentes, nós temos a mania de fazer o quê? De não ter paciência. De achar que não vai acontecer. Isso é comum. Na época de Paulo, alguns achavam que Jesus não ia voltar mais. Na época de Pedro, o apóstolo Pedro fala, alguns acham que Cristo demora, aí ele explica.
Deus um dia como 1000 anos. Ele fala, o Senhor não tarda, mas Deus está dando oportunidade, Deus está estendendo o tempo até que o último eleito seja salvo. Deus tem o tempo dele. Jesus falou, o dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai que está nos céus. Então o Pai sabe a hora certa que ele vai voltar, o seu filho vai voltar. Nem o filho. Pois é, aquele texto diz, nem o filho, mas somente o Pai. Então isso é o que, gente? Soberania. Tá? Então, ó, o que Deus decreta vai acontecer. Embora no nosso entendimento, na nossa visão, pareça demorar. Abacuque está dizendo assim. Aliás, Deus fala para ele, porque a visão ainda está para cumprir-se. Vai acontecer ainda. No tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, ou seja, se parecer demorado, se parecer que demora, espera, porque certamente virá, não tardará. Esse é o ensinamento de Deus aqui, no verso 3. O 4. E aí no 4, irmãos, é o princípio da fé justificadora, da perseverança da fé. Aí ele fala aqui, olha, enquanto você aguarda, enquanto você espera, saiba que o justo, ele vai viver pela sua fé. O justo viverá pela sua fé, é o texto que nos ensina. Então pode estar acontecendo, gente, uma invasão, pode estar, o povo pode estar praticando injustiça, a impiedade pode estar reinando no nosso meio, aqui no Brasil, ideologias contrárias à nossa fé, como nós vimos ontem na IPBF, ideologias do mundo que querem ir contra a palavra de Deus, que vão contra a palavra de Deus e querem que nós não aceitemos. E nós não vamos aceitar. Nós vamos na contracultura, nós vamos na contramão do mundo, porque a palavra de Deus, ela é superior a tudo. Ela é a nossa regra de fé e de prática. E Abacuque tem que entender isso. Deus fala, ó, o justo viverá pela fé. No meio de uma sociedade de ímpios, seja a diferença, seja a luz. Isso é o princípio, desde a época de Noé. Deus fala, o mundo estava corrompido, a maldade humana estava imperando. O texto diz que Deus fala, vou destruir a humanidade, não dá mais. Mas ele olha para Noé, e Noé acha graça diante de Deus. Interessante que o pecado ele reina e ele tem a lei do pecado, existe a lei do pecado, né? Lá em Romanos 8 diz assim, na condenação para os cristãos em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus que me livrou da lei do pecado e da morte. Essa semana eu estava vendo uma pregação e o pregador dizendo o seguinte, que a lei do pecado está plenamente reinando quando nós vemos hoje essa situação de casamentos do mesmo sexo, essas coisas, né? Então essa é a lei do pecado, ela está reinando completamente contra a vontade de Deus, né? Sim. Então essas coisas aí, o crente vive pela fé em Deus, né? E se não fosse isso, essa lei do pecado não conta da lei do cristão. A palavra de Deus ensina que o homem que não tem Deus, que não tem Cristo, ele está em rebelião contra Deus. Essa é a situação do ímpio. Paulo diz que eles são filhos, por natureza, são filhos da ira. Ou seja, Deus está irado com esse mundo. Não só esse tipo de pecado, outros pecados também. Mas Deus está irado. E eles só serão, essa ira só será aplacada no sangue de Jesus Cristo. Por isso, gente, essas pessoas precisam ouvir o Evangelho e se converter de verdade dos seus maus caminhos, passar pela regeneração verdadeira, que é o novo nascimento, e ter uma nova vida. O
mostrando frutos dignos de arrependimento. Porque tem pessoas aí que estão vivendo o pecado, que amam o pecado e acham que Cristo não vai julgá-las. Acho que Jesus ama, né? O maior perigo é a pessoa dizer que estamos vivendo pela graça, mas deixa eu continuar pecando porque Jesus me ama e Ele sabe. E a graça vai superar tudo. Perigoso, gente, é muito perigoso isso. Foi o que aconteceu com Satanás quando falou para Eva que nada, isso é fichinha, Deus não vai ligar para isso não. É o que está acontecendo hoje, se torna tão natural as coisas acontecerem, né? Verdade. Essa ideia de fé, né? Se a gente for prestar bem atenção mesmo hoje, né? As pessoas têm fé numa guilhotina, né? Esse barulho, né? Cheio de farpa, né? Eles colocam Proteção. Eles têm mais fé nesse sistema, né? Que o mundo criou para te livrar de qualquer tipo de problema lá fora, né? Um carro blindado, né? Aí os caras blindaram o fuzil, né? E o blindado não segura o fuzil, né? Então, tudo eles fazem. Ele estava falando com um cidadão lá em Fortaleza, eles moravam lá no bairro classe média alta, né? Aí ele falou para mim assim: eu vejo sempre o senhor aqui, né? Na rua, passando para cá, né? Conversa com outro aqui na porta, né? E o pessoal daqui ninguém vê, todo mundo aqui sai de carro, né? Eu estou indo para um sítio, você poderia ficar de olho na minha casa, já que o senhor não sai daqui. Aí eu falei: não, sem problema, pode deixar aqui, mas não pode. Aí, na hora que ele caiu, o outro veio falar comigo, né? O que o moço queria? Primeiro ele estava falando sobre o pessoal, né? Que ninguém vê a cara do pessoal. Eles chegam de carro, saem de carro, chegam de carro, saem de carro, e você não vê. Você só vê o carro saindo, entrando, o portão abrindo e fechando. Aí ele falou assim: mas eu fiquei aqui no bairro Nobre, né? Então todo mundo quer voltar. Aí eu falei assim: ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo aquilo ali? Toda essa segurança é tudo em vão. Porque Deus diz na palavra dele que se ele não vigiar a casa, em vão vigiar. Se ele não edificar a casa, em vão vigiar a sentinela. Então você tem que ter fé em Deus, né? E viver a sua vida da maneira que você pode viver. Não precisa de toda essa conversa. Porque se Deus estiver no comando, nada vai acontecer aqui, nada vai acontecer. Então a gente tem que ter essa fé, essa percepção também, né? Quem nos guarda é o Senhor. Isso é verdade. Passa aí, outra gente. Então vamos continuar aqui no entendimento. Então, meus irmãos, Abacuque 2, de 5 a 20, nos mostra que, embora Deus não devesse, eu até coloquei de negrito ali, em negrito, embora Deus não devesse a Abacuque qualquer explicação dos seus planos, do seu juízo, ele graciosamente assegura ao profeta que os babilônios são responsáveis por seus pecados e que o julgará por isso. Então olha só, Deus levanta os caldeus para julgar o seu povo, porém a maldade excessiva dos caldeus e a violência com que eles iriam tratar o povo de Israel, de Judá, seria julgado por Deus também. Foi castigado fortemente por Deus. Nós temos isso do verso 6 do capítulo 2 ao verso 20, que são os 5 ais contra a Babilônia, tá? Então, pode passar aí. Deus profere uma série de 5 ais contra a Babilônia. O primeiro ai, nós vemos que está no verso 6. Deus fala contra a exploração de outras nações pela Babilônia. Deus fala assim: vocês estão explorando outras nações, vocês serão julgados por isso. Ai daqueles, no verso 6, ai daquele que acumula o que não é seu. Esse é o primeiro ai contra a Babilônia. Olha só, Deus falando para o profeta: vou julgar os babilônios também. O segundo ai é contra o abuso de outras nações pela Babilônia. Eles, além de explorar as outras nações, eles também abusavam. O verso 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos.
roubados, pegaram o que não é seu. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai daquele que é juízo, tá, gente? Quando fala o ai na Bíblia, é sempre uma palavra de juízo, uma sentença de condenação. Terceiro ai é contra a crueldade e violência do Império Babilônico. Versículo 6 dá 2 ais. O 6? Qual? Daqueles que a si mesmo se carregam de penhores? Ele fala um e inclui outro. Sim, mas é no mesmo sentido contra aqueles que a Babilônia, aqueles que estavam explorando, tá? E aí o verso 12 é o terceiro ai, que diz: contra a crueldade e violência do império da Babilônia. Verso 12 diz: ai daquele que edifica a cidade com sangue. A ideia de violência aqui, tá, gente? Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Quando a gente volta no capítulo 1, como nós lemos, diz que o verso 9 diz: eles todos vêm para fazer violência. Então os babilônios eram violentos. Quando eles invadiam uma cidade, quando eles conquistavam uma cidade, eles exerciam essa violência, derramando muito sangue, e sangue às vezes inocente. Tá certo? Deus iria julgar isso também. E lá naquele caso lá da reconstrução dos muros que Neemias fez ali, eles trabalhavam com uma mão e a outra com a espada. Ali eles estavam esperando já pensar que eles matassem aí, seria uma construção com sangue também. Não, na verdade ali no contexto de Neemias é pós os babilônios, né? Depois que os babilônios já levaram eles cativos, eles estão voltando. Ali foi uma necessidade, porque os judeus que estavam reconstruindo os muros estavam sendo ameaçados pelos inimigos dali da região. Então eles falaram: qualquer hora eles podem nos atacar e a obra não pode parar, então vamos trabalhar vigilantes. Uma mão uma colher de pedreiro, na outra a espada. Então não teve a guerra, então não foi derramado sangue, porque eles viram que eles estavam armados, estavam atentos, os judeus estavam atentos e não atacaram. Mas foi uma prudência, foi uma necessidade. O quarto ai, gente, fala contra a imoralidade da Babilônia. Eles eram violentos e imorais. Olha o verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para ali contemplar as vergonhas. Olha só, a ideia aqui, gente, é de abuso sexual mesmo. As filhas de Ló fizeram isso. As filhas de Ló fizeram exatamente isso. Bebedaram de propósito do pai para ter relacionamento incestuoso com o pai. E aí vieram os filhos, que são os pais das nações de Moabe e de Amon. E nesse caso aqui é isso mesmo, eles praticavam essa imoralidade, gente. Eles misturavam bebida forte ao seu furor ali e bebedava com o propósito de contemplar as vergonhas da pessoa. Ou seja, despia a pessoa e sabe lá Deus o que eles faziam. Mas era uma nação imoral, perversa. Olha só, o tipo de gente que iria contra Israel. E por último, o quinto ai que Deus fala contra a Babilônia é contra a idolatria. Então vejam, eles eram perversos, violentos, imorais, idólatras. E esse crime da idolatria é terrível. Olha só o 19. Aí daquele que diz a madeira: acorda, e a pedra muda. Desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro, de prata, mas no seu interior
não há fôlego nenhum. Esses eram os ídolos da Babilônia, um povo idólatra, um povo que adorava deuses falsos, de madeira e de pedra, conforme o texto nos ensina. Deus iria julgar também isso, assim como ele diz lá em Romanos capítulo 1, que o homem é desculpável por adorar a criatura ao invés do Criador, obras de mãos dos homens. Então, veja gente, tanto de pecado que Deus iria julgar entre os babilônios. Então esse faz parte do contexto também do capítulo 2. E lá ainda fala assim, a ira de Deus será do céu contra toda impiedade e perversão do mundo. E fala também de relacionamento. Fala, porque os próprios homens mudaram, né? Até as mulheres se inflamando, e fala um modo de relacionamento. Ali, Romanos é muito claro, gente. Deus não mudou, você percebe? O padrão de Deus é o mesmo, no Antigo e no Novo. Então as pessoas estão brincando com Deus, achando que pode viver na prática do pecado, que a sociedade tem que aceitar, se não é preconceituosa, homofóbica, é quadrada, os cristãos não evoluem socialmente. Agora, podem nos taxar de tudo isso, desde que nós estejamos debaixo da palavra de Deus, agradando aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A respeito desses pecados, eu estava assistindo um debate daquele cantor que não há pergunta. Moisés, do Voz da Verdade. É a Voz da Verdade. Então, um pastor dizia que Deus e Jesus não são as mesmas pessoas, e ele dizia que era. Isso. Só que o outro dizia que não, e o outro ia nos textos bíblicos, informando para ele, ia por texto bíblico nenhum. Eu vi esse debate. E aí começaram uma confusão tremenda, né? O pessoal falava uma, falava outra. Como cantor, o senhor é bom, mas como pastor, dança, fora, não sei o quê, tá? Para você ver, as pessoas querem debater alguma coisa que Deus não ordenou. Então, Fernando, o grupo Voz da Verdade, eles são famosos no meio cristão, e eles são a porta-voz da igreja Voz da Verdade. Existe uma igreja, uma denominação chamada Voz da Verdade, que esse pastor aí, Carlos Moisés, é o presidente, e ele é o principal cantor também. Só que o problema é que eles são uma seita. Eles não creem na doutrina da Trindade, da Divina Trindade, porque eles são qual é o nome que dá? Eles são unicistas. Os unicistas não creem na pluralidade da divindade, que Deus é um só, porém se revela em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme o Novo Testamento nos ensina. Eles creem que tudo é Jesus. É fácil de cair nessa igreja, viu? Porque por mais que eles usem a palavra, a forma que eles fazem a adoração, se a pessoa não prestar atenção sobre o unicismo, né? Aí você leva ao engano. Porque as músicas são bonitas. São bonitas, mas você vai se levando, mas teologicamente, você vendo teologia, realmente. E gente, o Novo Testamento é muito claro. E são lindas as teologias que eles falam. Em relação à doutrina da Trindade. É muito claro, isso eu explico nas aulas de catecúmenos. Ou seja, se Jesus se tudo é Jesus, só existe uma pessoa na divindade, para quem Jesus orava? Ele orava para ele mesmo, no céu? Quando ele foi batizado, o Espírito desce em forma de pomba sobre ele. Quem é esse Espírito? Quem enviou o Espírito? E quando a voz do Pai é ouvida pelos discípulos ali, Jesus está no rio ainda. Esse é meu filho amado, quem me comprazo. Ou seja, gente, não tem como, logicamente, você compreender o unicismo, porque a Bíblia é muito
clara em falar das três pessoas. Então, a teologia bíblica, a doutrina da Trindade, ela tem vários textos que nos dão esse significado de entendimento de que há pluralidade na divindade. Deus é misterioso. Ele se revelou nas páginas das Escrituras como um Deus triuno, um Deus trino: o Pai, o Filho e o Espírito. E as três pessoas num único Deus, porque nós não cremos que existam três deuses. Isso é uma heresia. A Bíblia fala, lá em Deuteronômio, no Ouve Israel, Deuteronômio 6,4: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é um só. E Jesus falou isso também. Então, nessa situação, esse rapaz, o entrevistador, estava entrevistando o cantor, né? Ele está nessa situação aqui também. Do que? Que situação? De Abacuque, né? Porque ele não acredita, o entrevistador não acredita que Deus, Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa. Ele queria que o... Sim, ele é trinitário. Eu vi o debate, é o pastor César Cavalcante, na rádio onde eu fui, na musical. Ele é trinitário. O interlocutor lá, o mediador, também é trinitário. Só esse cara Moisés, que é de verdade, que ele é herege. Ele não crê na Trindade, então ele está tentando defender lá. Tudo é Jesus, tudo é Jesus. E não tinha argumento bíblico, porque não tem. Não é? Apesar que eles, assim, segundo os estudos que eu já fiz, esses estudos deles, fala muito sobre Deus, há um só Deus, tudo Sim, sobre eles Deus, pegam essa somente parte. essa parte. Exato. Eles têm um fundamento, tem uma fonte, né, principalmente no Antigo Testamento. E dizer também lá no Novo Testamento que Jesus, ele é o eu estou contigo. Eles usam muito essas passagens, quando ele falou com aquela mulher samaritana: eu sou eu que falo contigo. Sim, mas esses textos. Aí eles falam que esse aí é o mesmo eu sou que estava lá no Antigo Testamento. Sim, o eu sou fala contigo. Nós cremos. Porém, esses textos mostram a divindade de Jesus. E não que ele é um só. Mas eles usam essa passagem. Mas, entendeu? Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, eles usam textos. Tem muitos versículos. Tá? Então, gente, é complicado, mas o Novo Testamento dá muitos textos claros que há uma pluralidade na divindade. Tá bom? Vamos seguir aqui voltando. Então, gente, a realidade da angústia das Escrituras Sagradas. Isso é uma realidade. Vamos lá, gente. Conhece algum exemplo nas Escrituras de situações de aperto, sofrimento, tribulação, vividos ou vivenciados por algum cristão ou algum judeu no Antigo Testamento? Vocês lembram de algum assim de bate-pronto? Quem foi que sofreu, que passou por uma angústia, por uma tribulação que vocês lembram, que vocês leram, que vocês já ouviram? Vai falando, deixa eu falar. Quem? Há pouco tempo atrás, Na Bíblia. Na Bíblia. Alguém que passou por um sofrimento na Bíblia. Paulo. Quem? Quem falou? Paulo. O apóstolo Paulo. Qual foi o sofrimento que Paulo passou, mano? Foi preso. Foi preso. O que mais? Açoitado. Açoitado. O que mais? Decapitado. No final da vida dele foi decapitado. Oi? Naufrágio, apedrejamento, né? Ele fala que passou por alguns. Mordido de cobra. Mordido de cobra na ilha. Quem mais? Outro personagem bíblico. Sabe o serrote no meio? Não, isso aí não. Isso aí foi, segundo a tradição, foi Isaías. Jó é o clássico exemplo do sofrimento, né, gente? O que é que Jó passou? 3 coisas que ele perdeu: a família, a casa, os seus bens e a saúde. Quem ainda? Perdeu o gás. Davi também, Davi, perseguição. Elias chegou até a pedir a morte para Deus, dada a perseguição. Então, meus irmãos, são vários exemplos que vocês colocaram. Tá? As Escrituras são claras sobre o fato de que enfrentamos
angústia no mundo, certo? Se Paulo padeceu tudo isso, você é melhor que Paulo? Nós não somos, gente. Nós estamos sujeitos também. O exemplo de Abacuque, vamos lá. Deus usa as angústias e o sofrimento, na época do profeta, para provar os que fazem parte do seu povo. Deus fala, o sofrimento vai vir, a angústia vai vir, mas quem tiver fé, viverá. Não é isso? Então Deus está fazendo ali um teste, uma prova, conduzindo o seu povo a orar e a buscar a resposta do que ele diz. Essa é a lição que nós aprendemos no texto. Nós não temos que ficar perguntando, Senhor, por que o Senhor vai mandar os caldeus que são tão violentos, que são tão perversos? Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Não é isso. Deus está falando, olha, fique firme na fé, pratique a justiça e você viverá. Essa é a ideia. Devemos buscar a resposta do que Deus diz. Vamos lá. Precisamos de um local firme para colocar nossos pés. Deus é a nossa rocha. A igreja de Cristo é símbolo dessa rocha também. O apóstolo Paulo disse para Timóteo que a igreja é o baluarte da verdade. A igreja é comparada também a um edifício. A um edifício onde nós pertencemos. Ela é a noiva de Cristo, a noiva amada de Cristo. Então a igreja ela representa também esse local seguro. Certo? Você quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, Eu gostaria de saber por que a testemunha de Jeová não acredita em Deus. Eles acreditam em Deus. Eles não gostam que a gente fala, que Deus te acompanhe, que Deus te abençoe. Jesus te abençoe. Ele não gosta. Jeová. Então, aí eu vejo. Deus tem muitos. Eu vejo como uma ignorância da parte deles. Porque se eu estou falando no contexto nosso aqui, Deus te abençoe, eu estou falando do Deus da Bíblia. Ainda mais se eu sou cristão. O Testemunho de Jeová é outro grupo sectário, outro grupo herético, que também não crê na Trindade, tá? Eles são como o Voz da Verdade, eles não creem na doutrina da Trindade. Eles são exclusivistas, só eles estão certos. Porém, quando nós vamos estudar o fundamento deles, nós vemos que eles têm fundamentos que não são bíblicos. Inclusive, a Bíblia deles, a versão do Novo Mundo, nova tradução do Novo Mundo, eles mutilaram a Bíblia para dar base à doutrina deles. Eles ousaram fazer uma nova tradução, tirando textos importantes e mutilando a Bíblia dessa forma, para dar base para a sua doutrina, que é baseada nas revelações do fundador Charles Taze Russell, tá? Lá no século XIX que surgiu isso aí, nos Estados Unidos. Então, irmãos, o Testemunho de Jeová é outro grupo que eu já até tenho uma aula aqui nas Seitas Heresias, que eles são totalmente heréticos. Então não ligue para o que o Testemunho de Jeová diz. Primeira coisa. Bora lá no meu quintal, né? Não tem problema. Trate bem, respeite-os, porém, se tratando de fé e religião, tudo que eles falam, não absorva nada. Essa é a regra. Porque eles são heréticos. Ponto é esse. Eu falei que ela me chama direto da igreja, né? Não. Aí eu falei, no salão deles lá. Aí eu falei para ela, você quer pescar na palha dos outros? Eu sou evangélica já. Não. Eles fazem isso porque eles não entendem que nós somos filhos de Deus. E eles ficam nessa questão de Jeová. Jeová pode ser uma transliteração do nome de Deus, que é Yahvé. É o tetragrama sagrado. Então pode chamar de Jeová, Javé, Yahvé. Não tem problema, é o nome de Deus. Mas se você criticar a pessoa que fala Deus te abençoe, ou Jesus te abençoe, isso aí eles não creem em Jesus como Deus. Fala. De uma forma bem rápida, só. Tá.
os testemunhos de Jeová gostavam de passar muito lá em casa, sabe? E minha mãe sempre arrumava briga com eles, que ela discutia mesmo, teologicamente. Teóloga. Aí beleza. Só que a minha mãe não tinha feito o curso de grego e hebraico. Aí quando eu tava lá em casa no final de semana, aí teve uma vez que a minha mãe chegou, aí ela falou, não, porque a tradução de vocês está errada. Aí a que tava lá, a chefinha deles lá, não, mas então você conhece alguém que traduz? Aí minha mãe, meu filho tá fazendo curso de teologia sistemática, ele sabe traduzir. Ela, então chama ele, ela achou que era mentira. Aí eu fui lá, e você sabe traduzir? Eu falei, sei. Mas por acaso você tem a Bíblia em hebraico ou em grego, do jeito que você está falando? Eu falei, não, eu tenho, inclusive eu vou lá buscar. Eu busquei, levei para eles. Aí depois dessa conversa, muito interessante sobre teologia e tradução bíblica, fazem, deixa eu ver, sei lá, uns 8 anos que eles não passam lá em casa, eles não passam, eles vão visitando de casa em casa, chega na minha casa e eles pulam. Eles sabem que a lei não vai achar nada. A nossa também, eles não passam, não chamam mais a gente. Isso que você falou, Matheus, é importante e vale a pena eu falar aqui, irmãos. Quando você estuda a história desse grupo, você percebe que o fundador, o Charles Taze Russell, e os seguidores, eles não conheciam o grego e o hebraico. Ou seja, eles fizeram a tradução do inglês, que era a língua deles, para o inglês. Aí fica fácil, né? É mesmo que você pegar a Bíblia que está aqui, em português, e fazer sua versão. Eu vou trocar aqui a palavra, por exemplo, vou pegar um texto aqui. Aí você pega aqui, Ai daquele que edifica a cidade. Aí você traduz. Ai daquele que constrói a cidade. Eu troquei a palavra edifica por constrói. Mas no português, você só usou um sinônimo, por exemplo. Mas eles não fizeram só isso, eles não fizeram uma nova versão com sinônimos das palavras. Mas, por exemplo, você pega lá João capítulo 1, verso 1. E aí você está lá, o que está escrito em João 1? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. É um texto claro que mostra que o verbo, que é Jesus, é divino. Ele estava com Deus no princípio e Ele era Deus. Então é um dos textos clássicos para você compreender a Trindade e a divindade de Jesus. Tudo bem? Isso, gente, é traduzido do grego, tá? Eu já li o texto grego, está escrito desta forma. Lá está falando, né? Agora, quando você pega a Bíblia, tradução do Novo Mundo do Testemunho de Jeová, você vai lá em João capítulo 1, mesmo texto. Aí você vai ver lá. No princípio era o verbo, a palavra, acho que eles traduzem pela palavra. E depois, quando fala que era um Deus, eles colocam em colchetes. E Deus com letra minúscula. Eu vou ver, porque eu tenho a Bíblia lá. Você tem? Eu nunca li. Ela me deu, eu guardei. Vê João capítulo 1, verso 1. Então eles colocam Deus com letra minúscula em colchetes, mostrando ou tentando dar a entender que Jesus é um Deus menor. E aí traz outra complicação, porque se Jesus é um Deus menor, então tem 2 deuses, o mais poderoso e o menor, aí seria politeísmo. Aí eles cairiam no pecado de que há mais de um Deus. Então a explicação da doutrina da Trindade, ela não cai no erro na heresia do politeísmo, que existe mais de um Deus, há um só Deus, e explica a divindade de Cristo, mostrando que há uma pluralidade na divindade. Gente, Deus não é como nós, Deus é Deus, e Ele foi se revelando aos poucos, certo? Então, gente, Testemunho de Jeová, irmão, resumindo, não dá para tratar de teologia. Eles são hereges e eles vão permanecer assim, porque eles só leem as revistas e os livros mandados, escritos lá pelos Testemunhos de Jeová dos Estados Unidos, que é a Torre de Vigia, o Sentinela, que são literatura própria. Eles não leem outros livros evangélicos. A filha dela mandou até para o celular.
Mas precisamos caminhar para o fim aqui. No princípio era o verbo, e o verbo era um Deus. Um Deus. Na sua versão fala assim? Não, na versão deles. Ah, sim. A versão deles fala. Faz tempo que eu li essa versão deles, nesse texto, e eu vi ali uma forma dissimulada de mutilar as escrituras ao seu bel prazer para você interpretar uma doutrina. Então isso é desonesto. Tinha dito um versículo antes aí que elimina isso aí, né? Ô Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Isso. Tem. Não pode dar um Deus. Exatamente. Um Deus, o nosso Deus. É o Deus. Então, gente, vamos caminhar para o fim aqui. Então, tentando equacionar o sofrimento. Como nós conseguimos compreender o sofrimento sem cometer impropérios contra Deus e ficando firme na fé? A ideia é essa. Vamos lá. O que as pessoas geralmente fazem para achar o equilíbrio na hora do aperto? O que as pessoas se agarram no quê? Para tentar, como eu falei do Rickson, Grace, o que ele fez para equacionar o sofrimento na hora do aperto? Ele se fixou no que ele gosta, né, Davi? O que ele gosta? Jiu-jitsu, filosofia de vida, a filosofia ali da arte suave. Então vamos. Primeiro, gente, as pessoas procuram ajuda do profissional. Não vou entrar aqui na discussão se o cliente deve procurar um psicólogo, um psiquiatra, essas coisas, tá? Mas geralmente a pessoa procura ajuda de profissional. Aí pode ser desde um terapeuta, lógico, né? Se você está doente, você procura um médico, isso não é errado. Mas a primeira coisa que as pessoas fazem, procuram ajuda profissional. Segundo, desabafa com outros. É muito comum a pessoa estar carregada e pega a primeira pessoa do serviço que dá uma atenção para ela e desabafa tudo da vida dela. Isso é arriscado, não é? Alguém aqui em uma das aulas falou que foi a pior burrice que fez na vida. Eu não lembro quem foi. Desabafou dos seus problemas com alguém que não tinha sabedoria e nem temor de Deus para aconselhar. A pessoa se desabafou com alguém que não tinha Cristo. Terceiro, tenta. Exatamente. Essa questão, esse é o perigo, né? Nossa, a pessoa parece mais crente do que muitos crentes que estão na igreja. É que a pessoa quer se expressar, ela quer tirar para fora. Ela acaba desabafando com pessoas erradas. É muito arriscado. Terceiro, tenta encontrar resposta ou respostas que expliquem o que estão passando. Aí tem gente que vai buscar resposta do espiritismo, do Seixonoe, da filosofia de vida. Eu quero buscar resposta, eu quero entender o que eu estou passando. Aí, gente, tem gente que vai falar cada besteira. Fala, você está sofrendo isso, porque no passado, na outra vida, você fez isso. Você está sofrendo isso por causa. Né? E vai dando explicações. Quarto, roga que Deus faça alguma coisa. Aí aqui já é uma pessoa que tem fé. Ele roga a Deus, Senhor, me livre disso. Não quero nem saber, eu não quero sofrer, eu quero ser livre, quero ser liberto desse sofrimento. E busca meios de se distrair. Vamos disfarçar essa dor? Como eu vou equacionar essa dor? Não, eu não estou sofrendo, mas eu não vou deixar de me divertir. Tem pessoas que tentam se distrair com alguma coisa. Eu estou sofrendo luto, mas eu vou tentar ir nessa festa aqui para me distrair. É complicado, né, gente? Pessoas mundanas usam até bebê. Usa o quê? Bebê. Bebê? Exatamente. Tem até um ditado, né? Quem bebe. Eu digo que assim, eu ia falar exatamente isso que o irmão colocar, né? Os polêmicos, né? A bebida para tentar se livrar do sofrimento. Outros vão até para as drogas. E aí, irmão, acontece muito no Brasil, não sei no mundo, acontece todo mundo, né? Mas no Brasil, no nosso país,
de pessoas que têm um casamento problemático e não quer chegar em casa e ver mulher, tem um monte de filho lá, enchendo o saco dele. Ele já trabalhou o dia todo, o que ele vai fazer? Ele vai pro bar. Porque lá no bar ele joga, fala sobre futebol, ele bebe, ele conversa com os amigos. Então isso se torna o que? Um refúgio para a pessoa, para se livrar do problema, porque ele enxerga a família como problema. Isso, gente, é totalmente anticristão. Porque o que Pedro fala para o crente? Vivei a vida comum no lar, com sua esposa. A Bíblia tem uma palavra para o homem de verdade, o homem cristão. Viva a vida comum no lar, ajude sua esposa, crie seus filhos, seja exemplo. Se você vai fazer um passeio, leve sua família. É para viver a vida comum no lar. E não, eu vou me divertir, deixa a mulher lá criando os catarrentos, né? Gente, o que eu conheço de homens que fazem isso, o cara acha que ele coloca o dinheiro lá mensal, tá tudo certo. Eu dou comida, né? Eu não posso me divertir. Isso é um sentimento egoísta, anticristão e totalmente equivocado da nossa sociedade. E o que está acontecendo? As mulheres vão fazendo tudo, vão se empoderando e não estão mais aceitando esse tipo de homem, não. Antigamente aceitava. Na época da minha mãe, na época da minha tia, as mulheres se submetiam, porque precisava daquele, né? E a sociedade via com maus olhos, a hoje em dia a lei humana, né? Ela está a favor disso, né? Está a favor dessa situação. Das mulheres reivindicar que ela tem direito. Sim, toda mulher ela tem direito de. Mas não que o homem, aquilo que o homem faz, a mulher tem que reivindicar. Porque o feminismo, gente, é uma reação ao machismo. O feminismo é a reação a algumas atitudes dos homens que realmente não são adequadas. É lógico que, como é algo que envolve pecado, sempre vai extrapolar, sempre vai ultrapassar aquilo que Deus ensina na sua palavra. E o ideal é um casal cristão, seguindo a palavra de Deus. O homem amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher sendo submissa ao seu marido. Porque ele é uma bênção para ela, porque ele é a imagem de Cristo para ela. E você não vai se submeter a Cristo? Não é se submeter a um tirano, a um explorador, a um abusador. Não é isso. A palavra de Deus ela nos dá um padrão. Só que esse padrão ele é quebrado, porque os outros são pecadores. E aí a submissão se torna escravidão. E o homem não ama a mulher, mas abusa das suas coisas. E aí, gente, o resto é bagunça que está, bagunça social que existe no Brasil e no mundo, tá? Mas vice-versa. Ele usa isso como machismo para poder tomar posse da mulher, achando que tomando posse ou é o chamado, como é que chama quando tem uma pessoa não tem que ele tenha contato com ninguém. Controle, né? O controle. Acontece o ciúme exacerbado. Aí os pecados vão se aflorando. Você não vai visitar sua família, você isso e aquilo, é o domínio da mulher para ela ter exatamente, para não ter liberdade de posição, né? E isso é pecado, gente. Pecado. Por isso que o casamento entre um crente e um incrédulo não é bíblico e não vai dar certo. Vai se esbarrar em alguma dessas coisas. Dois cristãos já dá um problemão, não é? Pensando que na mesma fé, o mesmo Senhor, a mesma crença, vai dar problema. E é necessário, né, a igreja, os pastores, estar sempre aconselhando. Imagina, gente, você se envolver num relacionamento com alguém que não tem sua fé, que está com a mente poluída, contaminada com ideologias do mundo, não vai dar certo, tá? Eu sou contrário, a Bíblia é contrária. Para terminar, a gente já está passando o tempo aqui, João. Agora, aprendemos com Abacuque em resposta a essas 5
formas que os homens buscam alívio do seu sofrimento, aqui, gente, é a forma humana, tá? É o que o homem tenta fazer para se livrar do sofrimento. Vou buscar um profissional, eu vou desabafar com os outros, eu vou buscar mesmo me distrair. É a forma humana, é o homem tentando alívio, buscando alívio do seu sofrimento. Agora, com Lutero e com Abacuque, nós aprendemos 5 lições também. Quais são? Primeiro, converse abertamente com o seu Deus. Ore a Deus e fale para Ele o seu problema. Desabafe, interceda, busque, peça. Primeira coisa. Segundo, fique humildemente em silêncio na expectativa de Deus falar com você. Vou me colocar aqui de joelhos na torre de vigia e vou esperar a resposta do Senhor. Foi isso que Abacuque fez? Vou esperar Deus falar. E Deus falou, gente. Esperei da minha ficha. Exatamente. Terceiro, você não precisa entender tudo. Aqui está o segredo. Estou sofrendo desse problema, mas eu preciso entender o problema. Só o essencial, saber que existe sofrimento nesse mundo. A questão é, em quem você confia para passar por esse problema? É a questão de fé, está percebendo? O justo viverá pela fé. Não quero entender porque Deus mandou os caldeus, não quero entender, Lutero, porque todo o império está se voltando contra você. Jó, não tente entender porque Deus permitiu, autorizou Satanás tocar na sua pele, na sua família. Mas quem você confia? Quem é o teu Deus? Quem é o teu lugar seguro? Capítulo 11 de Hebreus fala muito com firmeza dessa fé. Sim, pela fé, os heróis da fé. 4. Não ore para que as circunstâncias mudem. Olha só, isso aqui é desafiador, gente. Não ore para que as circunstâncias mudem, mas com firmeza na hora da luta. Senhor, me mantenha firme na hora da luta. Estava conversando com minha prima, ela está passando um momento de saúde complicado, de uma possível doença grave, porém ainda não temos o diagnóstico. E ela falou um negócio que me agradou muito, que vale um ponto disso. Ela falou: olha, minha oração é que Deus, se for para passar por isso, que Deus me fortaleça na sua presença. E isso é tudo, gente, é o que ama. Não olhe para que as circunstâncias mudem, mas com firmeza na hora da fé. Eu noto que nós fazemos algum pedido de oração errado. Muitas vezes. Porque nós falamos assim, que Deus faça isso na vida dele, Deus faça aquilo na vida daquela pessoa, nós vamos orar por ele para que ele faça isso. Não, Deus orar para que Deus cuide dele, né? Então, para que Deus possa fazer. Deus pode fazer. Essa palavra possa fazer. Erradíssimo. Erro, porque Deus pode fazer todas as coisas. Para que Deus, né? Que Deus faça isso. Eu mesmo já cometi isso. Mas, irmão, agora, essa primeira fala sua, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque sim, o problema está aqui, vou pedir para Deus me fortalecer. Agora, não é errado eu orar por exemplo, para que Deus cure alguém, porque nós vemos isso também no Novo Testamento. Senhor, se for da tua vontade, use da tua misericórdia e cure e livre ele desse mal. Isso eu não vejo erro bíblico, é em orar dessa forma, certo? Por exemplo, nós temos um texto bíblico que fala, que Tiago fala para nós orarmos uns pelos outros, para serem curados até. E aí tem alguém doente, quando o presbítero leva lá, tem até a questão da unção com óleo, o doente será curado. Então eu vejo textos, Jesus fala: pedir, dá-se-vos-á. Pedir, você pode pedir também uma bênção física. É porque muita gente não pedir, não, pedido de oração, a gente já faz tudo. É. Que Deus faça. Exatamente. Então tem que tomar esse cuidado, né? Eu vou determinar como é que Deus vai fazer isso. Quinto, exatamente. Experimente a alegria de Deus que não decorre das circunstâncias. Ou seja, é possível você, como justo que vive pela fé, experimentar a alegria em meio àquela tribulação.
Parece um paradoxo, uma incoerência, uma contradição, mas é possível. Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo e Silas, quando estavam presos, injustamente, estavam com suas costas em carne viva por causa das chicotadas que receberam na prisão em Filipos. Eles faziam o que à meia-noite? Louvavam a Deus e oravam. Como você pode louvar com dor? Os exemplos de Cristo, né? Sendo Deus, com todo o poder dos céus na terra, né? Com os anjos tudo a seu favor, ele em si mesmo falou para o Pai: não faça a minha vontade, mas a tua, que está escrito, né? Que tem que continuar, tem que cumprir o outro. Exatamente. Exatamente. Então, gente, ó, em vez de procurar um profissional, a primeira coisa que você vai fazer é procurar um profissional. Não, fale com o seu Deus primeiro. Ao invés de desabafar com outros, e muitas vezes tem nem sabedoria, fala com Deus, fica em silêncio, espera a resposta do Senhor. Ao invés de tentar encontrar respostas para tudo, confie em Deus, confie no Senhor. Você não precisa saber de tudo. Em vez de rogar a Deus para que Ele faça alguma coisa que o irmão falou, faça. Peça para ficar firme na hora do aperto. E por último, em vez de buscar meios de se distrair, experimente a alegria em meio à luta. Isso é cristianismo. Agora, passando, João, o último, a conclusão. Vamos ler a conclusão. Olha, gente, concluímos com essa lição. Deus usa as angústias do sofrimento para provar os que lhe pertencem, ensinando-nos a buscá-lo em oração e a aguardar a resposta por meio de sua palavra, a fim de que confiem em Deus e sejam sustentados por Ele. A gente às vezes é muito ansioso. A ansiedade é o mal desse século, e às vezes nós temos que aguardar em silêncio a resposta do Senhor. No momento certo Ele vai te dar uma luz, aquilo que você questionou, aquilo que você precisa, aquilo que você está buscando. E oremos então. Nesse momento a gente termina, vamos fazer uma oração pedindo para que o Senhor nos sustente e nos mantenha firmes na hora do aperto, assim como Ele fez com o profeta Abacuque, com Martinho Lutero. E vamos agradecer também ao Deus Todo-Poderoso que nos prova e nos preserva seguros, porque nós pertencemos a Ele. Vamos colocar de pé, tá? Nem sempre nós pedimos, mas sempre nós precisamos. Exatamente. Se o Senhor é meu pastor, né? Tem até a música do Projeto Solo. O texto bíblico é: aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Tá certo? Então vamos orar nesse momento, buscando a Deus, tá? Como eu estava lá, agradecendo a Deus, pedindo para que Ele nos deixe firmes na hora do aperto. Eu vou, essa oração, deixar livre para alguém que tiver o desejo no coração de fazer essa oração final para nós nos despedirmos da casa do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por todo o bem que o Senhor tem feito na nossa vida, porque tudo que o Senhor faz é bom, Pai. É verdade. Muitas vezes aos nossos olhos pareça mal, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é bom o tempo todo, Pai. Continue a pessoa na sua igreja, ensinando o seu
para louvar esse Deus maravilhoso. Deus abençoe. Não, assim não tem a ver com o estudo.